que 5 segundos já podem começar daí. Tá bom. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa conversa com o professor doutor Everton Luiz Sanches, que realizará o curso O Teatro na História, do Ritual ao Pós-Dramático. Este é um curso livre, em EAD, ofertado pela URSI e aberto a todos os interessados, sejam professores ou profissionais de diversas áreas, e que está sendo, como eu comentei, ofertado, pela Faculdade URSI, com início na próxima segunda-feira, dia 15 de março. Professor Everton, bem-vindo e obrigada por estar conosco na tarde de hoje. Muito obrigado, eu que agradeço, né? É muito bom estar aqui falando um pouquinho do curso que, nossa, eu preparei com muito carinho, muito cuidado e acredito que vai ser muito valioso para quem encarar o desafio de fazê-lo, porque é uma verdadeira jornada, é muito bacana. E que bom a gente poder conversar então um pouquinho sobre o conteúdo dele hoje. Antes de eu começar com as perguntas, eu quero então apresentar um pouquinho do seu currículo. Everton Luiz Sanches é ator e diretor, possui pós-doutorado em História e Cultura e em seus estudos pesquisou o significado histórico da obra de Charles Chaplin. Dentro de sua área de atuação estão o teatro, o cinema, o comportamento humano e as transformações socioculturais. Seu conhecimento acadêmico-científico, aliado à sua experiência artística e profissional, transfere ao curso informações contextualizadas, significativas e atuais, permitindo ao estudante que o seu percurso de estudo seja prazeroso e envolvente. Professor, então, para a gente começar, a falar um pouquinho a respeito do nosso tema, que é o teatro. Qual que é a importância dele atualmente? O teatro, ele tem um papel frequente na história da humanidade. Então, assim, o papel dele se renova, né? E acompanha as transformações. Então, assim, para falar qual que é o papel do teatro hoje, eu tenho que contextualizar que hoje é esse, né? Que nós estamos falando. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que nós vivemos num período de muita aceleração, né? De mudança constante, né? Primeiramente, e em que o audiovisual ele invadiu a nossa vida. O fato de nós estarmos aqui hoje, né, é prova, é evidência disso. Então, e nesse contexto todo, as relações humanas se transformam. E o teatro, ele proporciona uma experiência em termos de arte, de espetáculo, que é específica, que é diferente dessas outras experiências tão mediadas pela tecnologia. O teatro se adaptou, ele continua envolvendo com vários recursos, inclusive os recursos tecnológicos também, mas ele traduz de uma maneira singular, única, toda essa relação entre plateia, né, e o ator. Então, ele, nesse contexto, justamente nesse contexto, século XX, século XXI, ele cada vez mais se aproxima do seu público, né? E por isso mesmo, no século XX, o teatro rompeu com muitas regras que lhe eram cruciais, né? E passou a ter um maior contato mesmo com o seu público, de sair do palco e entrar na plateia e envolver o público. Então, assim, um dos fatores fundamentais é esse. E eu acho também que vale ressaltar que o teatro, ele trata de conflitos humanos. Então, quando você vai ao teatro, até é algo que mexe muito com as pessoas. Quando você vai ao teatro, você vai para ter uma experiência humana. Então, se você não está disponível para essa experiência, você fala, nossa, teatro, será? Né? Então, você tem que estar aberto para isso, disponível para isso. Né? Esse é um outro fator. E eu acho que outro crucial ainda, você já viu que, assim, né, falar da importância do teatro, eu fico o tempo todo falando, porque ele tem várias frentes possíveis, né,
para se elencar isso. Mas para quem é ator, para quem é diretor, para quem vive o espetáculo teatral, para quem diretamente vai até o palco, e seja esse palco o espaço cênico numa praça, o palco num teatro mesmo, enfim, não importa, uma escola, uma apresentação que seja, ou até o streaming, se for o caso, né, uma apresentação ao vivo para um público que está lá do outro lado. Ainda assim, o palco ele traz uma experiência muito edificante, né? Realmente, eu disse que é desafiador, porque você dá vida a histórias, dá vida a personagens e dá mais vida para a sua vida também quando faz isso. Tá? Com certeza. Então ele tem uma função muito forte para o artista. Aí fica aquela história, né? Ah, a pessoa, não, mas ele faz teatro, né? Ela faz teatro, então tipo, ela tem uma licença a mais, porque uma certa licença poética, né? Porque é uma pessoa diferente do usual, excêntrica, essas coisas que se aplicam a todos os artistas muitas vezes. Na verdade é que quando você abre um espaço na sua vida para a arte de modo geral, e neste caso estamos falando do teatro, para a experiência do teatro, você abre espaço para um universo, né? Esse universo passa a frequentar a sua vida. Então, quem não está habituado com isso pode olhar e falar, bom, tem alguma coisa aqui que eu não compreendo, né? Então, e aí cada um dá a sua solução para tentar compreender. Mas a questão é, o teatro abre espaços de entendimento, abre espaços de conexão com os outros seres humanos e abre espaços de conexão consigo mesmo. Por isso que quando veio o cinema e depois a televisão, no teatro ficou aquele burburinho, nossa, quem mais vai ao teatro? O teatro vai acabar? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, o teatro se renova e continua e sempre vai continuar. Sim. E, professor, o que seria importante para as pessoas entenderem sobre o teatro e que poderia contribuir para a vida delas? Olha, primeira coisa, que o teatro ele é uma linguagem. Enquanto linguagem, ele tem uma capacidade de comunicação específica, que é diferente do cinema, que é diferente da televisão, que é diferente mesmo do computador. Então, nós temos no teatro algumas possibilidades singulares, né? E aí, só fazendo teatro para entender. Eu vou lembrar um exemplo de uma oficina que eu fiz. Aí tinha um rapaz iniciante, ele estava com, acho que 42 anos de idade. Era a primeira vez que ele fazia uma oficina de teatro, né? Aí e a gente estava fazendo no Teatro Municipal, então tinha aquele palco grande, aquela coisa gostosa, aquela sensação de entrar no palco, né? Não tinha público. O público era o pessoal que estava fazendo a oficina. Havia umas 15 pessoas, né? Mas estava lá todo aquele espaço para o público imenso e o palco grande, né? E aí a gente falou, ó, faz uma improvisação. Ele falou, mas que improvisação? Aí eu fui dirigi-lo e falei, olha, faz o seguinte, chega lá e só fala, olá, eu cheguei. E aí a gente fez, né? Haviam outras antes. Depois ele foi entrar, né? Na vez dele. Antes dele entrar, ele deu um passo em direção ao palco, voltou, olhou para a gente assim e falou: "Gente, teatro é muito louco." E aí entrou no palco correndo e falou: "Olá, eu cheguei." Né? E então assim, e depois ele ficou meia hora falando para a gente da experiência de falar: "Olá, eu cheguei." Né? Porque o teatro envolveu ele de uma tal maneira, tocou em áreas que ele não conhecia, né? Então, assim, estamos falando de uma pessoa adulta, né? Responsável, que já tem uma vida construída, consolidada e que entende mais de si mesmo. Então, assim, acho que a primeira coisa para a gente se colocar diante do teatro de uma maneira bem interativa é justamente saber que o teatro é transformador e que vai transformar a gente, né? E enquanto linguagem, ele transfere a nós entendimentos que são específicos dele, que você não vai encontrar em outros lugares. E não dizendo, não diminuindo os outros lugares. Eu amo cinema, né? Estou terminando de fazer um outro curso para a URSI
sobre o cinema mudo, inclusive, né? Estou atrasado, já devia ter terminado, mas assim, são muitas coisas a atender. Então, assim, todas as linguagens têm o seu papel. Eu acho que estar no teatro é entender esse papel específico e muito transformador, porque ele realmente transforma a gente. E, professor, nós temos uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo, do Reinaldo Pedreira, e ele nos pergunta: o teatro infantil precisa do ritual e da figuração devido ao pensamento mágico da criança? Nossa, essa dá o que falar. Então, vamos traçar aqui uma linha de raciocínio. Primeiro, quando a gente trata de teatro de modo geral, depois eu chego no teatro infantil, no teatro de modo geral, ele nos permite muitas coisas, ele é muito aberto. Então, se eu estabelecer uma regra, olha, para fazer teatro infantil precisa do ritual, precisa, eu acho que eu estou impondo uma coisa de uma maneira muito arbitrária e o teatro é muito livre. Não necessariamente isso vai acontecer. Eu acredito que há inúmeras maneiras de se fazer teatro, inclusive o teatro infantil, né? Mas eu acho que é válido, que é útil, porque quando você trabalha com a criatividade das crianças, então quando você coloca uma criança para interpretar, ou quando você interpreta para crianças, esse lúdico ele vem, ele aflora, e eu acredito que ele traz muito também desse ritualístico, pensando o quê? O que é o ritual, né? De maneira muito simplesinha, muito rápida, né? Só para situar. Pensando que o ritual ele tem uma organização interna, ele repete alguns elementos, né? E essa organização ela tem um caráter simbólico muito forte, então cada passo que é dado dentro desta regularidade tem um significado simbólico e que te conecta, então, com toda essa gestão da sua orientação para esses significados. Ou seja, isso tem valor para mim. E quando a criança se coloca diante do teatro infantil, esse teatro infantil deve ter valor para ela, né? O que a gente espera é isso. A gente está numa sociedade muito esvaziada de valores. Então, eu não posso garantir que uma criança vá assistir um espetáculo infantil e vá realmente dar valor para ele, porque às vezes ela não está conectada com isso, não necessariamente. Mas se ela foi preparada antes, ela quer ver o que vai acontecer. Então, aí você tem esse acabamento, né, do gestual, do ritual, você tende a envolvê-la mais e dar uma significação ainda mais profunda. Então, a função do ritual aqui, o que eu vejo, é nesse sentido, tá? Mas, assim, o teatro infantil é livre, ele tem inúmeras possibilidades, e então, assim, é uma coisa muito mais aberta, tá? Eu não vejo isso como uma imposição de necessidade. Eu acho que é um caminho válido, possível e que eu até recomendo. E, professor, nós estamos vivendo no mundo do celular e do computador. O teatro ficou ultrapassado, ou às vezes alguns podem pensar que tenha ficado por conta disso? Então, o ser humano ficou ultrapassado, as nossas angústias ficaram ultrapassadas, os nossos sentimentos ficaram ultrapassados. Se você dizer para tudo isso sim, eu falo, então o teatro ficou ultrapassado também. A nossa expressão teatral, nós teatralizamos o tempo todo, nós teatralizamos no computador. Para que existe meme? Né? Para que existe emoji? Né? As carinhas do emoji de hoje, vamos olhar lá atrás, de onde vem? Vem do burlesco, né? Vem do uso das máscaras, e tudo isso está no teatro, e o que está no teatro também está no nosso inconsciente coletivo. Então, quando você coloca um emoji lá, fazendo uma carinha assim, né, cheio com aqueles traços exagerados, né, arregalando os olhos, com tensão, a gente está teatralizando o computador.
A gente faz isso o tempo todo. Eu acho que é mais fácil a obra de arte fazer o processo inverso, né? Ela humanizar as tecnologias. Eu lembro de um livro que foi lançado na década de 90 pela Unesp, que falava justamente isso, né? Falava o século XXI, a humanização das tecnologias, e traçava esse percurso. Eram vários artigos, né? Eu até tenho este livro, e a arte no século XXI, ela justamente faz esse papel, ela cumpre esse papel. Agora, depende do que a gente está olhando, para onde olhamos. Porque se a gente olhar para alguns lugares da nossa vida, a gente vai falar, meu Deus, o mundo acabou e esqueceram de dar baixa, porque está muito ruim o negócio. Então, assim, Everton, você é muito otimista? Olha, quando eu olho para essas coisas, eu vou concordar, eu vou ver isso mesmo, porque é isso que se apresenta. Mas a vida é maior, ainda bem, né? Então, enquanto está acontecendo tudo isso, o teatro continua vivo. Então, quando alguém me manda um oi, né, e tenta mandar esse oi com um agrado, com alguma coisa que me cative, quando mando o emoji, eu vejo aí, ó. Isso não é à toa, isso é resultado de um processo muito maior, muito mais abrangente, e não deixa de ser uma teatralização. Então, eu vejo o teatro presente o tempo todo nas nossas vidas. A questão é, nós não temos o olhar treinado para identificar isso. A gente tem uma outra pergunta aqui no chat também, do Romário Borchardt. O teatro influencia a vida da pessoa, tanto para quem interpreta e tanto para quem assiste? Há valores significativos? Nossa, demais, demais. Não só o teatro, o cinema também faz isso, novelas, tudo que a gente tem de fonte de informação que contam histórias e que trazem aí é, esse trabalho de expressar algo, vai fazer isso. Mas no teatro especificamente, ele tem a capacidade dele de transformar. Eu prefiro explicar isso com exemplos, porque né, você pode pegar linhas teóricas para falar disso, mas o teatro eu considero como uma experiência, sobretudo. Então, se a gente olhar nesse sentido, vamos pegar um exemplo de um espectador, né, que vai assistir uma peça de teatro. E aí chega lá, ele vê uma briga de casal, né? Então, isso já aconteceu. Infelizmente, eu não lembro o nome da peça. Eu sei que na peça o casal ficava brigando e toda vez repetindo a mesma coisa. E aí a moça sempre falava, e o nosso piso é de madeira. E o piso da nossa casa é de madeira. 3 dias depois, esse espectador, nós estávamos juntos, ele me ligou, cara, eu não esqueci aquela peça de teatro. Esses dias eu estava discutindo com a minha esposa, eu ouvi toda hora repetindo a mesma coisa. Por fim, eu vi que realmente, quando a gente está falando que a gente está achando que o outro tem que ouvir a gente para de ouvir o outro. Onde ele viu isso? No teatro. No teatro. E o teatro, ele é uma modalidade muito envolvente de espetáculo, de arte, né? Porque quando você vai, atualmente nós não, infelizmente não podemos fazer isso, mas quando você vai ao espaço do teatro, você está ambientado e aí você está receptivo. E entra uma pessoa que tem um contato direto, que ela fala para você, que ela interpreta, tudo acontece na sua frente. Então, assim, você participa de uma maneira mais efetiva. Isso é único, é único. O cinema é uma experiência maravilhosa, mas é outra. É completamente diferente. Então, eu acho que é isso. É transformador, sim, sem sombra de dúvida, e depende de nós. Aí depende de nós. Que nem nesse caso do amigo meu, né? Que o nome dele é Ivan. Se o Ivan olhasse lá e falasse, assistisse a peça e simplesmente dormisse lá aproveitasse o conforto da cadeira e dormisse, tudo bem. Se ele não estivesse atento, aquilo ia ficar para ele como algo vazio. Então depende muito da nossa postura também, né? Depende muito do que nós buscamos no teatro.
Professor, você pode nos dar um panorama geral de como será o curso? Ou também, né, por que o nosso subtítulo do ritual ao pós-dramático? Ah, muito obrigado por essa pergunta. Nossa, eu fico muito feliz de respondê-la. É que é o seguinte, eu peguei dois extremos, né? Então, assim, eu primeiro delimitei o teatro na história, né? Por quê? Porque, assim, há inúmeras formas de se falar do percurso do teatro, mas eu estou falando dele dentro de períodos históricos, tá? Então, eu estou situando como que o teatro viveu ou sobreviveu ou esteve em destaque em cada período histórico, tá? E aí, como que eu faço essa abordagem? Qual que é a linha do tempo que eu pego? Essa linha do tempo, aí sim, é do ritual ao pós-dramático. Então, eu pego aí dois extremos. Por que dois extremos? Porque o ritual, primeiro a gente tem que entender que o teatro ele é milenar, né? Ele acompanha exatamente toda a história do homem enquanto forma de expressão, né? E de comunicação. Então, assim como a dança também o fez, assim como a pintura, né? Então, o teatro, ele tem uma força muito grande, porque ele acompanha a história da humanidade. Só que lá no início, ele participa da nossa vida de maneira muito ritualística, né? Então, voltando a essa questão do ritual, por quê? Porque nós precisamos dar significação para as coisas, nós precisamos entender o que é o quê, nem que seja um entendimento válido para nós aqui, que não seja definitivo. Mas o ritual, ele tem esse poder de significação, né? Então, o teatro, participando do ritual, ele tá ligado, por exemplo, lá na pré-história, pelo que a gente pode resgatar, né? Porque é muito impreciso isso, mas a gente pode resgatar a partir das pinturas rupestres, né? A gente tem uma teatralização ali que é todo um contexto de compor um ritual antes da caça, para você fazer o quê? Para você capturar a alma do animal. Então, o que se faz? Você faz primeiro uma encenação, existe o animal nessa encenação, você traduz todos os movimentos da caça, os movimentos do animal e mata ele. Bom, agora que eu capturei a alma do animal, agora que eu já sei o que eu vou fazer, agora eu vou sair lá e capturar esse animal de fato. E aí eles saíam certos, né? Isso na pré-história. Então, assim, nossos ancestrais bem longevos, eles iam então certos de que a caça já estava garantida. Então, o teatro tem esse valor de ritual. Agora, se a gente for pegar o teatro mais próximo das formas que a gente conhece, na Grécia Antiga, antes de começar o teatro, já havia espaço, né, mesmo no teatro de arena, né, no teatro grego, já havia espaço para fazer todo um ritual antes de acontecer os festivais de teatro, né? Então, tinha até uma pira crematória, porque a gente tinha lá também o papel do bode expiatório, não sei o quê. Então, você fazia todo um ritual. Por quê? Esse ritual é para abrir a grandiosidade do espetáculo que vem depois. É para a gente fazer essa conexão com algo que é superior a gente e, a partir dessa conexão, agora vamos para o espetáculo, né? Então, assim, esse universo é um extremo, e o outro universo, o outro extremo do pós-dramático, né, aí é quando a gente não tem mais o drama, que é a característica fundamental do pós-dramático, que é, entre inúmeras definições, e todas elas muito polêmicas, mas a questão central, o Lehmann, que escreveu um livro sobre o pós-dramático, que é assim, referência para você estudar isso, ele foi dar uma conferência e ele disse, olha, detesto decepcionar vocês, mas a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que o pós-dramático não existe, né? Aí a gente fala, bom, você cunhou a expressão e diz para a gente que não existe, né? Em que lugar que a gente fica para analisar isso?
Então, é um lugar muito difícil falar do pós-dramático, é sempre um risco, tá? Eu aceitei correr esse risco porque eu acho que ele é um polo extremo em que a gente chegou, em que a gente precisa questionar o drama. O drama, o que significa? Significa ação, e é também o texto, o próprio texto da peça, porque ele traduz o quê? Quando a gente fala, olha, os nossos dramas, né? Então, é a história em si, é o conflito em si, é a ação em si dos personagens, é o que vai acontecer. Então, o pós-dramático, ele vai para um caminho de não incluir essa percepção, ele vai para um caminho, muitas vezes, de dessacralização, e para um caminho também de colocar o processo de desconstrução. Então, nós estamos num período em que, ao contrário de lá, que tudo tinha esse significado, agora nós estamos questionando e colocando a ausência de significado da nossa vida em sociedade, de como que as coisas se tornaram vulgares e vazias. Então, o teatro, ao invés de simplesmente corroborar com isso, ele coloca isso em cena e diz, olha aqui, o que você está fazendo aqui? Você quer que eu te entretenha? Você quer fugir da sua vida lá fora? Olha, o teatro, sinto muito, mas a gente não vai fazer isso não. No teatro, você vai se envolver consigo mesmo, tá? Então, você esperava que eu fosse contar uma historinha com começo, meio e fim, aí você ia ter uma catarse, ia correr uma lagriminha assim no cantinho do olho, né? O teatro pós-dramático diz, não, não é nada disso. Não é nada disso. Na verdade, nós vamos te chacoalhar para você voltar para a sua vida e pensar, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu vou fazer daqui por diante? Né? Então, assim, ele tem vários vertentes de entendimento, mas eu coloquei o pós-dramático aqui por causa disso, porque era esse percurso. Então, agora a resposta curta, né? Depois de ter explicado tudo isso, vamos para a resposta curta. Então, o teatro da história do pós-dramático, então é a linha do tempo, do ritual, né? A linha do tempo é de toda essa significação profunda, de toda essa vinculação com o divino, com o sagrado, com histórias que falam do ser humano e que engrandecem o ser humano, que traduzem processos de transformação, até chegar na sociedade atual, em que a gente tem que denunciar a banalização, denunciar e colocar claro, ó, gente, vocês estão sentindo alguma coisa ainda? Parece que está todo mundo vazio, né? Então, são esses dois extremos que eu quis colocar neste percurso aí. Por isso que eu falei que é uma jornada, né? Então, assim, até falei para o pessoal, olha, a gente podia elaborar um livro com os conteúdos desse curso, porque além de ser uma possibilidade do aluno, né, adquirir o material formatado por escrito, né, ele tem que ter acesso a todo o material lá na plataforma, mas assim tem alguns como eu e até pessoas muito mais jovens que eu falam assim, eu gosto do cheiro do papel, né? Então por isso que eu falei a respeito disso. E também porque esse é um percurso que é raro, que não se faz. Quem fala do pós-dramático só fala do pós-dramático, é o mais habitual. Situa o drama e o pós-dramático. Né? Agora, esse percurso todo, ele é incomum. Né? Então, por isso eu achei que era válido me arriscar nesse sentido. Né? Enquanto professor de história, foi um desafio, mas também é uma experiência maravilhosa. Com toda certeza. E, professor Everton, nós temos também a pergunta da Aline Fausto. Ela pergunta, né, professor, na sua visão, rompendo a quarta parede, qual a intensidade da catarse nesse mundo de novo normal? Vixe, então vamos lá. Tem vários elementos aqui importantes. Obrigado pela pergunta. Qual que é o nome da pessoa que fez a pergunta mesmo? Aline. Aline, muito obrigado pela pergunta. Bom, então, primeiro elemento aí, vamos ver se eu me lembro de todos, porque a primeira coisa que ela falou é de romper a quarta parede, né? Então, para quem não conhece teatro e que está assistindo, então, primeiro eu tenho que dizer isso. A gente está no teatro, então tem uma parede atrás, duas do lado, e o público seria a quarta parede, né? Então, quando você interpreta, né? Mas você está dentro da história e o público está assistindo. Então, quebrar a quarta parede, né, significa envolver o público.
Isso o teatro moderno fez, né? Então, por isso, o ator participava. Às vezes, o ator entrava não pelas laterais, já direto no palco, entrava pelo público, passava por ele, né? Então, tem essa interação maior, essa quebra da quarta parede. Às vezes, até fala diretamente com o público, né? Então, primeiramente, isso. Quanto à quebra da quarta parede, agora, qual que é a outra parte da pergunta? Eu preciso me lembrar, porque ela Isso, é complexa. isso. Então, depois da quarta parede, a gente tem qual a intensidade da catarse nesse mundo de novo normal? Tá. Intensidade da catarse. Então, é difícil falar de intensidade neste caso, porque, e mais uma vez, não é uma coisa para se definir assim, de maneira taxativa, né? A catarse, ele é um processo de identificação, né? Você faz um processo de identificação e a partir desse processo de identificação, você chega a um determinado êxtase, que é a resolução da história, né? Então aí você tem essa catarse que é transformadora, né? Que traz um alívio depois, né? Bom, então, dentro desta noção de catarse, né? Então, qual que é a intensidade disso? Eu acredito que não há uma mudança nessa intensidade. Eu não vejo isso como definidor de uma mudança nessa intensidade da catarse. Eu acho que ela acontece da mesma maneira que aconteceria antes, e é essa a proposta do espetáculo, se o espetáculo encaminha para isso. Eu acho que ela acontece da mesma maneira. Só há um envolvimento mais direto, às vezes quase físico, do público na trama, né? E isso, se a gente pegar o teatro épico, né, especialmente o que o Brecht tratou, né, o teatro épico do Bertolt Brecht, que também é um teatro político, né, isso ele até rejeita um pouco a noção de catarse, porque ele quer trazer o espectador à consciência, né? Então, diante disso, não é aquela catarse que você sente aquela emoção forte, né? Tipo, nossa, e tudo se resolveu e todo mundo ficou feliz. Ai, que bom, que legal. Nossa, fiquei muito feliz. Aí você sai e continua a sua vida do mesmo jeito, né? Então, ele quer o quê? Olha, na peça se resolveu, mas e na sua vida? Você vai lá voltar para fora agora, você vai para o mundo, o que você transforma nesse mundo? Né? Depois de ter visto isso, depois de ter participado disso. Então, aí há uma discussão muito profunda, né, sobre assim, a catarse. Há quem diga que no trabalho do Brecht não tenha catarse, né, ou que tenha uma catarse, mas que é uma catarse com um grau maior de consciência, né, em que você está alerta. Você vive a catarse, mas vive, opa, nossa, isso foi muito forte. E o que isso significa para a minha vida? Então vamos pensar nisso, né? Então, é como se a peça propusesse isso. E eu acho que a quarta parede, quebrando a quarta parede, você tem esse envolvimento com o público, você tem, quando estabelece a catarse, esse envolvimento, ele é pela relação de verossimilhança, pela identificação. Eu acho que aí tanto faz ter a quarta parede ou não ter, porque a identificação está sendo realizada, tá? Então, a identificação é muito mais algo que acontece internamente diante daquilo que é apresentado, do que resultado do recurso que você usou para apresentar. Tá? Se o espetáculo ficou só lá, né, sendo apresentado como uma história que está sendo contada, ou se alguém te envolveu em algum momento e te chamou para dançar no momento que todo mundo estava dançando e fazendo uma festa no palco, e depois te levou lá para continuar assistindo o restante, né? O que eu acho que muda é a experiência do ator, a experiência de quem está assistindo, de vivenciar mais, né, o processo da interpretação, de experienciar mais o palco,
mas eu sinto que a catarse não muda, a intensidade dela não vai variar por causa disso. São outros critérios que vão fazer que essa intensidade realmente seja maior ou menor. E eu acredito que é simplesmente o que comunica. Nós somos seres individuais demais. Então, por isso eu digo, não dá para estabelecer uma regra. O que me atinge profundamente, para o outro passa desapercebido, e vice-versa. Né? Você está assistindo uma peça de teatro, tem todo aquele envolvimento, você entra no palco, saiu, um está lá fascinado, o outro está lá, nossa, estou com uma fome. E os dois passaram pela mesma experiência, só que não, porque não foi a mesma experiência, porque são dois pontos de vista, né? E se você tem uma plateia de 400 pessoas, 400 pontos de vista, né? Que alguns se conectam entre si e outros não. E quais são as principais contribuições que o teatro ainda oferece para a humanidade e como nós podemos melhor identificá-las? Eu acredito muito no teatro educação. Eu acredito muito também no teatro terapêutico. E eu acredito muito no teatro enquanto experiência voltada para a cidadania. Tá? Esses são papéis cruciais, além do teatro enquanto espetáculo. Tá? Então, o teatro ele tem uma característica de formação muito forte. Né? Então, ele nos permite viver outros personagens. E é muito diferente, por exemplo, quando você se coloca, como nós estamos aqui na frente de uma tela. Então, nós experimentamos inúmeros sentimentos, né? Inclusive a vaidade, né? Só que quando você está interpretando um personagem e aí de repente aparece a sua vaidade, a vaidade de quem interpreta. E aí você olha e fala, opa, mas o personagem não está vaidoso, quem está vaidoso sou eu, ator. Aí você pode até ficar envergonhado, nossa, eu, ator, atriz, poxa vida, né? Estou confundindo as coisas aqui. Você está vendo o crescimento que isso traz para a gente entender o nosso papel no mundo. Então, quando você interpreta um personagem, por mais simples que seja, como no exemplo, simplesmente entrar no palco e dizer olá, né, estou aqui, é o suficiente para você ter uma outra perspectiva a respeito do seu posicionamento no mundo, né? Então, assim, eu acho que o teatro precisa ser mais valorizado, precisa ser mais compreendido. Eu acho que o artista, ele sempre vive em crise. O artista e o cientista, pesquisador, vivem sempre em crise. Como eu sou os dois, a minha crise é multiplicada, né? Ela é elevada ao quadrado. Mas essa não é uma crise que te faz ficar down, que tem que fazer você ficar triste, infeliz, mal resolvido. É uma crise de superação constante. Então, todas as pessoas que tiverem contato com o teatro tendem a ver as crises da vida de forma diferente. Agora, cada contato é um, né? Então, assim, não dá para falar todo mundo vai ter o mesmo resultado. Então, o que a gente pode fazer para identificar mais o teatro na nossa vida é, primeiro, ver teatro. Segundo, além de assistir peças de teatro, entender o que é a linguagem teatral, o que é teatralizar, porque nós teatralizamos o tempo todo, né? Quando a gente fala com as pessoas, aí pegando aquela ideia do teatro infantil, como as pessoas teatralizam a vida para falar com criança. Aí começa, oi meu bem, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, pois é. Você fala, meu Deus, ela está numa peça de teatro, ele está numa peça de teatro. Está teatralizando, né, trazendo esses elementos para a vida. A gente está, às vezes, com a impressão de que está vivendo a vida, mas a gente está construindo um palco, né, para poder interpretar a própria vida. Já viu aquela frase, um poeta é um fingidor que finge sentir a dor que devera sente? Né? Eu acho que eu posso traduzir isso da seguinte maneira para o teatro, que o artista ele não é um fingidor, né? Mas ele
vive a dor do personagem e, ao encontrar o personagem, ele encontra as próprias dores e, no limite, as dores da humanidade. Né? É difícil olhar para essas dores, mas a gente pode ficar mais feliz diante disso, porque é muito melhor você olhar para a sua dor e lidar com ela do que deixar ela lá te incomodando, 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 incomodando e fazendo de conta que não existe, e aí ela dói mais ainda, e eu finjo que não existe de novo. Então, assim, e por isso que o teatro às vezes é até combatido, né? Porque as pessoas falam, eu queria só esquecer, eu queria ficar bem, agora eu vou para o teatro e começo a ficar mal, né? Então, assim, a experiência do teatro, ela traz isso, mas vem cá, se a gente assistir um filme, quantos filmes de ação eu olho e falo, meu Deus, como assim? Que isso, né? Aquilo também causa um efeito interior na gente, né? Então, assim, a questão é o quão nós estamos comprometidos com o nosso próprio desenvolvimento. Se você estiver comprometido, comprometida com o seu desenvolvimento pessoal, com o seu autoconhecimento e com essa busca de construir significado, construir felicidade, olha, o teatro é um dos grandes caminhos, não o único, claro, mas é um caminho muito legal, muito importante, que pode trazer luz a uma série de áreas sombrias. Quando a gente faz teatro, a gente se olha de uma maneira diferente. Não nos tornamos pessoas exemplares, nem melhores que os outros, não é nada disso, mas a gente tem sim um diferencial, né? É como mesma coisa eu digo comparativamente com a música, né? A pessoa que toca um instrumento, ela tem uma dimensão da vida que a gente olha para ela e fala, olha, eu não tenho, né? Porque é outro espaço de construção do entendimento, tá? Então, o teatro ele tem um papel muito importante nisso, e por isso que a gente fala do ensino de artes incluir o teatro. Tem que ter o teatro, desde o ensino básico, né? A criança tem que ter aquela experiência, mesmo aquele monte de criancinha que você fala para ela ir para um lado, ela vai para o lado contrário. Essa experiência é maravilhosa, é ótima, ela está se conhecendo, ela está explorando o espaço, ela está encontrando o seu lugar. Então, assim, eu vejo inúmeros benefícios, tá? Basta saber conduzir, ter conhecimento de causa, né? O que falta muitas vezes é isso. Eu vou fazer então mais uma pergunta que chegou aqui no nosso chat do Reinaldo Pedreira. Ele pergunta, professor Everton, o teatro pode ser usado para pesquisa da transformação social? Sem dúvida, não só pode como é. Ele é usado o tempo todo, tá? Então, assim, se a gente pega nesse percurso que eu fiz, eu trato disso lá no curso, pega o teatro grego-romano, período clássico da história greco-romana, porque eles têm uma comunicação muito grande, Grécia e Roma, né? Mas vamos pegar lá os grandes festivais da Grécia primeiro. Se a gente pega o teatro grego, a tragédia grega, né? A gente tem um papel político, tem um papel social e tem uma forma de conceber o mundo. Então, assim, tanto é que na tragédia, vamos interpretar uma tragédia? Vamos, como é que vai ser? Não vai ser nada daquilo que a gente conhece nos tempos atuais. A gente não sabe o que é tragédia no nosso mundo. Nós sabemos assim, nós temos um significado próprio para a tragédia, que é atual. Caiu a conexão, né? Caiu. Oi. Voltou. Oi, caiu? Caiu isso. Mas pode continuar, você estava falando a respeito da tragédia, né, que nós não a conhecemos, como era realmente para os antigos gregos e romanos. Tá, então vamos continuar. O que eu estava dizendo da tragédia, então, retomando deste ponto, que nós, hoje, o que nós entendemos por tragédia hoje tem a ver com o nosso mundo. Quando a gente vai para o mundo greco-romano, é outro significado de tragédia. E aí eu estava tratando da própria pronúncia, de como se fala. Então, não dá para se falar numa tragédia como eu estou falando aqui. Porque a fala tem que ter uma impostação que indica
que eu estou sendo transformado por ela e você também está. Então, numa tragédia, aquele que fala, fala com uma transformação interior e aquele que ouve está sendo transformado e a sua resposta é a resposta diante daquilo que se transformou dentro dele, né? Olha que significado, olha como que a gente tem uma compreensão da vida, uma compreensão da sociedade, uma compreensão de um ser humano em transformação, em que em diálogo ele vai reproduzir? Não, ele vai se transformar. Ele não reproduz. E outra coisa, não tem essa noção mais individualista que a gente tem, né? O outro está falando, eu estou pensando que resposta que eu vou dar para ele, né? Não é tão simples assim. Eu ouço o que o outro fala e isso me transforma. A partir dessa transformação é que eu posso dar uma resposta para ele, mesmo que seja negando a transformação que eu tive. Mas essa transformação aconteceu, né? Então, estamos falando de uma sociedade a partir do teatro. O teatro é fonte de estudo para entendermos a sociedade. Na atualidade, a mesma coisa, né? Então, para cada período, a gente vai ter os movimentos teatrais, as formas de se fazer teatro compatíveis com os processos socioculturais e humanos daquele período, daquela localidade. E professor Everton, para quem se interessou pelo tema, pelo curso, o que o aluno vai aprender, ou melhor, qual que seria o diferencial desse curso? Bom, primeira coisa, eu tenho que dizer que ele foi feito com muito amor, né? Não vou dizer que outros cursos não sejam feitos com amor, mas ele foi feito com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muito amor. Então, o que você vai ver lá, aluna, é o resultado de um processo bastante afetivo de dedicação e que traduz uma pesquisa aí que inclui meus 13 anos que eu dirigi um grupo de teatro, traduz a minha experiência com o tempo curto que eu trabalhei com TV, né? E quando eu trabalhava com TV, não era canais assim ótimos, não, era um canal de TV a cabo aqui, de TV paga, né? Aqui da minha cidade, lá no final, na virada da década de 1990, para o início dos anos 2000, né? Em que se a gente quisesse que alguma coisa acontecesse, a gente tinha que pegar a câmera, posicionar, ser ator, depois editar, então varrer o chão. Então é uma experiência assim muito valiosa, né? De aprender de todos os lados como é que funcionam as coisas. E você pode esperar também do curso, com certeza, uma grande abrangência de conteúdos para você aprofundar depois, tá? Porque eu lanço muitas ideias lá, eu lanço muitas informações, muitos conhecimentos que são como portas. Eu abro a porta e aí você vai dar uma olhada no que está lá dentro. E a partir daí, você vai ter inúmeras possibilidades para entrar nesse espaço e ver a imensidão dele, porque o teatro é isso, né? Então, e nessa proposta tão abrangente, né, o que eu posso fazer é abrir uma porta para o teatro greco-romano, abrir uma porta para o início da história do teatro, que é o início da história da humanidade também. A gente cresce e se forma juntos, né? O teatro e a humanidade, assim como a arte de modo geral. E mesmo o pós-dramático, né? A análise que eu faço do pós-dramático aí ela traz uma crítica pessoal minha, né? Eu até indico um trabalho meu trabalho de pós-doutorado lá que é sobre o Charles Chaplin, né? Como você, muito obrigado, apresentou antes, tal. Então, assim, mas por que eu digo isso? Porque eu incluo esse trabalho lá justamente porque quando a gente tem esse universo de denúncia, eu vejo uma necessidade de construção. Então, tudo bem, eu percebo o vazio. E agora? Para onde eu vou? Porque, e aí, a minha construção a partir do trabalho do Charlie Chaplin é o seguinte: quando você se olha no vazio, você não tem caminho. Quando você acha um ponto firme,
uma rocha, aí a partir dela você caminha. Então, eu acho que a crítica que eu faço é essa, que a gente precisa também, além de fazer todo esse desmascaramento que se faz no pós-dramático, a gente precisa também criar agora os alicerces para outra coisa. Então, eu sinto falta disso, né? E aí eu resgato em obras anteriores a esse momento nosso, né? Para essas bases. Então, isso eu acho que é muito importante e é uma reflexão, não é um tema fechado, né? Há quem concorde, há quem discorde, mas é uma proposição também que eu acrescento e que eu acho que pode, sim, ajudar muito, contribuir muito. E isso pode ser para pessoas que já fazem teatro, que já estão na universidade fazendo artes cênicas. Isso pode ser para quem faz licenciatura em artes. Isso pode ser para quem só tem interesse por arte e quer fazer um curso diferente, quer pensar coisas novas. Eu queria, sabe, eu estou sempre frequentando os mesmos lugares de entendimento, quero ir para um outro. Eu acho que você vai ter muita coisa interessante lá também. E eu coloquei da maneira mais didática que eu consegui, mas mais didática mesmo. Eu usei todos os recursos que eu podia, de imagem, né? De quadros explicativos. Então, assim, eu fiz de tudo para que, assim, aquela base fosse uma base de sustentação consistente, para que o aluno, quando ele lia e não entendia, ele voltasse, ele tem para onde voltar, ele tem para onde ir, e não entendi, quero algo mais, ele tem indicação de onde ter algo mais, tá? Então, eu acho que é isso que o aluno pode esperar, além, né, claro, né, do que eu espero dele, porque eu confesso que eu espero que vocês fiquem muito felizes ao fazer esse curso, que vocês fiquem, assim, satisfeitos, não comigo, mas com o teatro em si, com a sua grandeza, né, e com a grandeza da humanidade que sempre esteve caminhando com o teatro, mesmo em períodos difíceis, mesmo agora, né, o teatro encontra espaço nem que seja na sacada de um prédio. Ele está lá, ele funciona, ele é ativo, vivo e movimenta a gente. Professor, então você poderia fazer um convite para quem está nos assistindo a vir participar conosco do curso a partir da próxima segunda? Opa, é para já. Pessoal, então venham com a gente, né, pro curso, um curso livre, né, o Teatro na História, do ritual ao pós-dramático. Eu tenho certeza de que vai ser uma experiência maravilhosa, com conhecimentos que vocês podem ter ou não ter previamente, mas de qualquer forma, ainda assim, seja lembrando, ou seja, descobrindo pela primeira vez, vai trazer aí todo um carinho a mais, um amparo a mais, um entendimento de outro nível, de um nível artístico para a sua vida. Então, vem comigo, né? Cola na minha que você passa de ano, viu? Vai ser legal. Pode vir que você vai gostar. Muito obrigada, professor Everton, por compartilhar hoje conosco, né, um pouquinho da história do teatro, nos instigar justamente a participar do curso com você. E eu quero agradecer muito também as pessoas que nos assistiram agora à tarde. Lembrar também que para maiores informações, para as inscrições no curso, para acessarem o site da URSI, que é ursi.org.br. Lá nós temos toda a estrutura do curso, como é que está dividido os módulos, né? E as informações também para as inscrições. Muito obrigada, professor, e muito obrigada a todas e uma ótima tarde. Ótima tarde, muito obrigado também a todos. Valeu.